Capítulo 3. Certo dia, no começo da primavera, no ano seguinte à coroação de Arthur, sentada em seu claustro, a senhora Ingrain se inclinava sobre um conjunto de toalhas de altar bordadas. Por toda a vida, amara aquele trabalho fino, mas quando era jovem, e depois na época em que era casada com Gorlois, havia se ocupado em tecer e costurar as roupas da família. Quando era rainha de Uther com vários criados, conseguira dedicar-se a bordados finos e a tecer bainhas e fitas em seda. E ali no convento colocara sua habilidade a serviço de uma boa causa. Se não fosse assim, ela teria de fazer como várias das freiras, tecendo apenas os vestidos simples de lã que todas elas, inclusive Ingrain, vestiam, ou o suave e mais aborrecido linho branco para véus, coifas e toalhas de altar. Apenas 2 ou 3 das irmãs sabiam tecer com seda ou fazer bordados finos. Entre elas, Ingrain era a mais habilidosa. Ingrain estava um pouco perturbada. Mais uma vez, quando se sentou com seu bastidor pela manhã, pensou ter ouvido um grito e se agitou olhando ao seu redor antes que pudesse se conter. Teve impressão de que Morgana gritava "Mãe!", um grito de agonia e desespero. Mas o claustro estava silencioso em torno dela e depois de um momento fez o sinal da cruz e voltou ao trabalho. Ainda assim, afastou resolutamente a tentação. Havia muito tempo renunciara à visão como obra de um demônio. Ela não se envolveria mais com feitiçarias. Não achava que Viviane em si fosse má, mas os velhos deuses de Avalon com certeza se aliaram ao demônio ou não poderiam manter suas forças em uma terra cristã. E havia dado à filha aqueles velhos deuses. No fim do último verão, Viviane havia-lhe enviado uma mensagem dizendo: "Se Morgana está com você, diga a ela que tudo está bem." Preocupada, Ingrain havia enviado uma resposta dizendo que não via Morgana desde a coroação de Arthur e pensava que ela ainda estava segura em Avalon. A madre superiora do convento ficou consternada ao pensar em um mensageiro de Avalon para uma de suas senhoras e, mesmo quando Ingrain explicou que era uma mensagem de sua irmã, ela seguiu desgostosa e disse com firmeza que não podia haver trocas, nem mesmo de mensagens com aquele lugar ímpio. Ingrain, naquela ocasião, havia ficado profundamente perturbada. Se Morgana deixara Avalon, devia ter tido uma desavença com Viviane. Era inédito que uma sacerdotisa jurada do mais alto nível deixasse a ilha a não ser a serviço de Avalon. Morgana sair sem conhecimento e a permissão da senhora era algo tão incomum que aquela informação gelava seu sangue. Para onde teria ido? Teria fugido com algum amante? Estaria vivendo uma vida sem lei, sem os ritos tanto de Avalon quanto da igreja? Estaria com Morgause? Jazia morta em algum lugar? Apesar de rezar continuamente por sua filha, Ingrain rejeitava a tentação constante de usar a visão. Ainda assim, por grande parte do inverno, teve a impressão de que Morgana havia passado ao seu lado. Não a sacerdotisa pálida e sombria que vira na coroação, mas a menininha que havia sido o único consolo naqueles anos desesperados e solitários na Cornualha para a esposa, criança e mãe criança assustada que fora. A pequena Morgana, de vestido cor de açafrão com fitas, uma criança séria de olhos escuros em seu manto vermelho. A Morgana que carregava o irmãozinho nos braços, seus 2 filhos dormindo, a cabeça morena e a dourada juntas em um travesseiro. Ela se perguntou quão frequentemente havia negligenciado Morgana depois de se unir ao seu amado Uther e ter dado a ele um filho e herdeiro do seu trono. Morgana não havia sido feliz na corte de Uther e,
nem gostava muito dele. E fora por esse motivo, assim como pelo apelo de Viviane, que havia permitido que fosse criada em Avalon. Mas agora se sentia culpada. Teria se precipitado ao enviar a filha para longe para que pudesse dedicar toda a atenção a Uther e ao filho dele? Contra sua vontade, um velho ditado de Avalon ecoou em sua mente. A deusa não dá seus presentes a quem os rejeita. Ao enviar seus 2 filhos para longe, um para ser criado por outra família, para a própria segurança dele, ela recordou a si mesma, lembrando-se de Arthur no chão, branco como morto depois de cair do garanhão. E a outra, a Avalon. Será que havia plantado ela mesma a semente da perda? A deusa não desejou dar a ela outro filho, uma vez que deixara os primeiros irem embora por vontade própria? Havia discutido isso com seu confessor mais de uma vez e ele havia lhe assegurado que fora bom enviar Arthur para longe, pois todos os meninos devem sair de casa cedo ou tarde. No entanto, ele também dissera que não deveria ter enviado Morgana a Avalon. Se a menina estava infeliz na corte de Uther, deveria ter sido mandada para uma escola ou convento. Havia pensado, depois de saber que Morgana não estava em Avalon, em mandar um mensageiro para a corte do rei Lot para saber se ela estava lá. Mas então, o inverno chegou de verdade e todo dia era uma nova batalha contra o frio, frieiras na pele e a umidade perversa em todos os lugares. Até as irmãs passavam fome no inverno, dividindo a comida que tinham com mendigos e camponeses. E uma vez, nas semanas mais duras do inverno, pensou ter escutado a voz de Morgana gritando por ela em angústia. Mãe! Mãe! Morgana está sozinha e apavorada? Será que Morgana está morrendo? Onde? Oh, Deus! Onde? Seus dedos prenderam a cruz que ela, como todas as irmãs do convento, usava no cinto. Senhor Jesus, proteja e guarde-a. Maria, Mãe Divina, mesmo ela sendo pecadora e feiticeira, apiede-se dela, Jesus, assim como apiedou-se da dama de Magdala, que era pior que ela. Consternada, percebeu que uma lágrima havia pingado no belo trabalho que fazia, podendo manchá-lo. Enxugou os olhos com o véu de linho e afastou o bastidor do bordado, apertando os olhos para ver melhor. Estava ficando velha, com a visão um pouco borrada de vez em quando. Ou seriam as lágrimas que embotaram sua vista? Ela se curvou sobre o bordado novamente, mas o rosto de Morgana parecia estar à sua frente e ela ouvia, em sua imaginação, aquele grito desesperado, como se a alma de Morgana estivesse sendo arrancada de seu corpo. Ela mesma havia gritado daquela maneira, chamando a mãe da qual mal podia se lembrar quando Morgana nascera. Todas as mulheres que davam à luz gritavam por suas mães? Ela foi tomada pelo terror. Morgana, naquele inverno desesperado, dando à luz em algum lugar desconhecido. Morgause havia feito uma brincadeira assim na coroação de Arthur, dizendo que Morgana estava enjoadiça com a comida, como se fosse uma mulher grávida. Contra a vontade, Ingrain se pegou contando nos dedos. Sim, se aquilo fosse a verdade, Morgana teria dado à luz a sua criança no auge do inverno. E agora, mesmo naquela primavera suave, ela parecia ouvir novamente aquele grito. Ansiava por ir até sua filha, mas onde? Onde? Houve um passo atrás dela e uma tosse hesitante, e uma das jovens criadas no convento disse: Senhora, há visitantes no cômodo externo. Um deles é um clérigo, o arcebispo em pessoa. Ingrain colocou o bordado de lado. Por fim, não estava manchado. As lágrimas que as mulheres derramam não deixam marcas no mundo, pensou com amargura. Por que o arcebispo?
entre todos os viventes? Deseja me ver? Ele não me disse, senhora, e não creio que tenha dito à Madre Superiora tão pouco, disse a menina, não sem desejar fofocar por um minuto. Mas a senhora não enviou presentes à igreja na época da coroação do grande rei? Ingrain havia enviado, mas não achava que o arcebispo viria ali para falar de uma caridade passada. Talvez quisesse algo mais. Os padres raramente eram ambiciosos para si mesmo, mas todos os padres, em especial os das igrejas ricas, ambicionavam ouro e prata para seus altares. Quem são os outros? Perguntou, sabendo que a jovem garota ansiava por falar. Senhora, eu não sei, mas sei que a Madre Superiora queria proibir um deles porque... Os olhos dela se arregalaram. É mago e feiticeiro? Assim disse ela. E também druida. Ingrain se levantou. É o Merlin da Bretanha? Pois ele é meu pai. E não é nenhum mago, criança, mas sim um estudioso treinado nas artes dos sábios. Mesmo os padres da igreja dizem que os druidas são homens bons e nobres e rezam com eles em harmonia, uma vez que eles reconhecem Deus em todas as coisas e Cristo como um dos muitos profetas deles. A garotinha fez uma pequena reverência, reconhecendo a correção, enquanto Ingrain colocava o bordado de lado e ajustava o véu suavemente em torno do rosto. Quando saiu no cômodo externo, viu não apenas o Merlin e um homem estranho, austero, com as vestes escuras, que os clérigos começaram a adotar para distingui-los dos leigos, mas também um terceiro homem, que ela mal reconheceu, mesmo quando ele se virou. Por um momento, era como se ela olhasse para o rosto de Uther. Gwydion! Ela exclamou e rapidamente se corrigiu. Arthur, perdoe-me, eu me esqueci. Ela teria se ajoelhado diante do grande rei, mas ele logo se antecipou e a impediu. Mãe, jamais se ajoelhe em minha presença. Eu a proíbo. Ingrain se curvou para o Merlin e o arcebispo de aparência austera e circunspecta. Esta é minha mãe, rainha de Uther, disse Arthur. E o arcebispo respondeu esticando os lábios, no que Ingrain supôs que fosse um sorriso. Mas agora ela tem uma honra maior que a realeza, sendo uma noiva de Cristo. Dificilmente uma noiva, pensou Ingrain, apenas uma viúva que se refugiou nesta casa. Mas ela não falou nada, apenas inclinou a cabeça. Arthur disse, Senhora, este é Patrício, arcebispo da Ilha dos Padres, agora chamada de Glastonbury, que chegou aqui recentemente. Sim, pela vontade de Deus, afirmou o arcebispo. Expulsei todos os magos malignos da Irlanda e venho para expulsá-los de todas as terras cristãs. Em Glastonbury encontrei um bando de padres corruptos, tolerando entre eles até mesmo a adoração comum com os druidas, pelo que Nosso Senhor, que morreu por nós, teria chorado lágrimas de sangue. Taliesin, o Merlin, disse com sua voz suave. Pois então seria mais duro do que o próprio Cristo, irmão, pois ele, eu me lembro, foi muito repreendido por se associar a párias, pecadores e mesmo coletores de impostos, e também as senhoras como Madalena, quando prefeririam que fosse um nazareno como João Batista. E no final,
até quando estava pendurado em sua cruz, moribundo, ele prometeu ao ladrão que naquela mesma noite eles se encontrariam no paraíso. Não é verdade? Acho que muitas pessoas se julgam capazes de ler as Sagradas Escrituras e caem em erros como esse, disse Patrício severamente. Os que presumem conhecimento vão aprender, eu acredito, a escutar seus padres para enfim conhecerem as interpretações verdadeiras. O Merlin sorriu gentilmente. Não posso acompanhá-lo nesse desejo, irmão. Sou dedicado à crença de que é vontade de Deus que todos os homens devam se esforçar para adquirir sabedoria por si mesmos e não procurando respostas com outra pessoa. Bebês talvez precisem ter sua comida mastigada para eles por uma ama, mas homens podem se abeberar e se alimentar da sabedoria sozinhos. Vamos, interrompeu Arthur com um sorriso. Não aceitarei controvérsias entre meus dois conselheiros mais queridos. A sabedoria do Sr. Merlin é indispensável para mim. Foi ele quem me colocou no trono. Senhor, respondeu o arcebispo, foi Deus quem o colocou lá. Com a ajuda do Merlin, disse Arthur, e jurei a ele que sempre ouvirei seus conselhos. Você teria me repudiado, padre Patrício? Ele falou o nome com o sotaque das terras do norte, onde havia sido criado. Venha, mãe, sente-se aqui. Vamos conversar. Primeiro, deixe-me pedir vinho para refrescá-los após a longa cavalgada até aqui. Obrigado, mãe. Se desejar, mande um pouco também para Kai e Gawain, que cavalgaram comigo até aqui. Eles não permitiriam que eu viesse sem escolta. Insistiram em fazer para mim o serviço de camareiros e cavalariços, como se eu não pudesse levantar um dedo sozinho. Posso me virar como qualquer soldado, apenas com a ajuda de um ou dois cavaleiriços comuns, mas eles não permitem. Seus companheiros terão o melhor. Disse Ingrain e foi pedir que o vinho e a comida fossem servidos aos estranhos e a todo o seu séquito. Logo depois, foi trazido vinho aos convidados e Ingrain o serviu. E como vão as coisas com você, meu filho? Observando-o, ele aparentava ser 10 anos mais velho do que o rapaz de constituição franzina que fora coroado no último verão. Havia crescido aparentemente metade do comprimento de uma mão e seus ombros estavam mais largos. Havia uma sutura vermelha em seu rosto que já estava se fechando, limpa, graças a Deus. Bem, nenhum soldado poderia escapar a vida toda de uma ferida ou duas. Como você vê, mãe, estive lutando, mas Deus me poupou. E agora venho em missão de paz. Mas como está aqui? Nada acontece aqui, mas tive notícias de Avalon de que Morgana deixou a ilha. Ela está em sua corte? Ora, não, mãe. Mal tenho uma corte digna desse nome. Kai cuida do meu castelo, precisei obrigá-lo a isso. Ele preferia ir comigo para a guerra, mas ordenei que ficasse e mantivesse minha casa segura. E 2 ou 3 dos velhos cavaleiros de meu pai, velhos demais para cavalgar,
estão lá com suas mulheres e filhos mais novos. Morgana está na corte de Lot. Gawain me contou, quando seu irmão, o jovem Agravain, veio pedir para lutar em meus exércitos. Disse que Morgana foi fazer companhia à mãe dele. Ele a viu apenas uma vez ou duas, mas disse que ela estava bem e parecia bem disposta. Ela toca harpa para Morgause e supervisiona a despensa de temperos. Acho que Agravain estava encantado com ela. Um olhar doloroso passou pelo rosto dele. Ingrain se espantou com isso, mas nada disse. Graças a Deus, Morgana está segura entre parentes. Eu estava temendo por ela. Agora não era a hora, com certeza, não com os clérigos presentes, para perguntar se Morgana havia tido um filho. Quando Agravain veio para o sul? Foi no começo do outono, não foi, Sr. Merlin? Creio que sim. Então, Agravain não saberia de nada. Ela mesmo havia visto Morgana e não percebera. Se de fato isso havia acontecido com Morgana, se não fosse uma fantasia de sua imaginação. Bem, mãe, vim falar de assuntos de mulher. Acho que eu deveria me casar. Não tenho herdeiros além de Gawain. Isso não me agrada, disse Ingrain. Lot vem esperando por isso por todos esses anos. Não dê as costas para o filho dele. Os olhos de Arthur se inflamaram de raiva. Nem mesmo minha mãe pode falar assim do meu primo Gawain. Ele é um companheiro jurado e o amo como o irmão que nunca tive, até como amo Lancelot. Se Gawain desejasse meu trono, ele precisaria apenas ter relaxado sua vigilância por 5 minutos e eu teria o pescoço partido, e não esse corte no rosto, e ele seria o grande rei. Eu confiaria minha vida e minha honra a ele. Ingrain ficou espantada com a veemência dele. Então, fico feliz de que tenha um seguidor tão leal e confiável, meu filho. E acrescentou com um sorriso cáustico. Deve ser realmente uma tristeza para Lot que os filhos dele o amem tanto. Não sei o que fiz para que me queiram tão bem, mas é o que se dá. E por isso me considero abençoado. Sim, disse Taliesin. Gawain será fiel e leal até a morte, e além dela, Arthur, se Deus quiser. O homem não pode presumir saber a vontade de Deus, afirmou o arcebispo de modo austero. Taliesin o ignorou e disse: Mais confiável ainda que Lancelot Arthur, embora me entristeça dizer isso. Arthur sorriu e Ingrain pensou com uma pontada no coração. Ele tem todo o charme de Uther. Também pode inspirar grande lealdade em seus seguidores. Como é parecido com o pai. Então ele disse: Vou censurar até mesmo o senhor, meu avô Merlin, se falar assim, do meu amigo mais querido. Também a Lancelot eu confiaria minha vida e minha honra. Ah, sim, sua vida você pode confiar a ele, tenho certeza. Não, estou certo.
de que ele não cederá no teste final, mas certamente o ama e protegeria sua vida acima da dele. Gawain é um bom cristão, mas não tenho certeza sobre Lancelot, disse Patrício. Chegará o dia, tenho certeza, em que todas essas pessoas que se denominam cristãs sem selo serão reveladas como os adoradores do demônio que de fato são. Quem não aceita a autoridade da Santa Igreja sobre a vontade de Deus é como Cristo diz: você que não é a meu favor é contra mim. Ainda assim, em toda a Bretanha há aqueles que são pouco melhores que os pagãos. Em Tara, lidei com gente assim, quando acendi as fogueiras para a Páscoa em uma de suas colinas profanas e os druidas do rei não ficaram contra mim. Mesmo assim, mesmo na sagrada ilha de Glastonbury, onde José de Arimateia caminhou, encontro os próprios padres venerando um poço sagrado. Isso é paganismo. Vou fechá-lo, mesmo que precise apelar para o bispo de Roma em pessoa. Arthur sorriu e disse: não imagino que o bispo de Roma tenha a menor ideia do que se passa na Bretanha. Padre Patrício, você faria um grande desserviço às pessoas dessa terra se fechasse o poço sagrado deles. É um presente de Deus. É parte de um culto pagão. Os olhos do arcebispo brilharam com o fogo austero dos fanáticos. Vem de Deus, pois não há nada neste universo que não venha de Deus. E pessoas simples precisam de sinais e símbolos simples. Se veneram Deus nas águas que fluem de sua graça, como isso pode ser maléfico? Deus não pode ser venerado em símbolos feitos pelo homem. Nisso concordamos totalmente, meu irmão, pois parte da sabedoria dos druidas se baseia em dizer que Deus, que está além de tudo, não pode ser venerado em qualquer morada feita por mãos humanas, apenas sob o céu dele. E ainda assim vocês constroem igrejas e as adornam ricamente com ouro e prata. Portanto, onde está o mal em beber das fontes sagradas que Deus fez e abençoou com visão e cura? O demônio dá a você o conhecimento de coisas como essa. Mas Deus faz as dúvidas e o diabo também. E no final dos tempos, todos se voltarão a ele e obedecerão à sua vontade. Arthur interrompeu antes que Patrício pudesse responder. Meus bons senhores, não viemos aqui para discutir teologia. Sim, é verdade, disse Igraine aliviada. Estávamos falando de Gawain e do outro filho de Morgause, Agravain, é isso? E de seu casamento. Uma vez que os filhos de Lot me têm afeição e Lot, não duvido, anseia por ter seu herdeiro comigo para reinar, é uma pena que Morgause não tenha uma filha. Assim eu poderia ser seu genro e ele saberia que seu neto seria meu herdeiro. Isso seria apropriado, pois
são ambos da linha real de Avalon. Patrício franziu a testa e disse: Morgause não é uma irmã de sua mãe, Sr. Arthur? Casar-se com a filha dela seria pouco melhor do que dormir com sua própria irmã. Arthur pareceu perturbado. Ingrain disse: Concordo. Mesmo que Morgause tivesse uma filha, isso não deveria ser nem mesmo cogitado. Arthur disse lastimosamente: Acharia mais fácil gostar de uma irmã de Gawain. A ideia de me casar com uma estranha não me agrada muito e não acho que a garota ficaria feliz também. Acontece com todas as mulheres, disse Ingrain, e ela se surpreendeu ao ouvir a si mesma. Ainda estaria amargurada pelo que era seu passado remoto? Casamentos devem ser arranjados por aqueles que têm uma cabeça melhor do que a de qualquer jovem donzela. O rei Liudegranz me ofereceu sua filha. Eu sempre me esqueço do nome dela e também, como dote, sende seus melhores homens. E ouça isso, mãe. Cada um deles com um dos bons cavalos que ele cria para que Lancelot possa treiná-los. Esse era um dos segredos dos Césares, que suas melhores cortes lutassem a cavalo. Antes deles, ninguém além dos citas usou cavalos, a não ser para transportar suprimentos e às vezes enviar mensagens. Mas se eu tivesse 400 homens que lutassem com uma cavalaria... Bem, mãe, nesse caso eu poderia expulsar os saxões de volta para seu litoral, ganindo como os próprios cães deles. Isso não me parece razão para se casar, meu filho. Cavalos podem ser comprados e homens contratados. Mas Liudegranz não quer vendê-los. Acho que ele tem em mente, em troca desse dote, e esse, sem dúvida, é um dote real, criar laços de parentesco com o grande rei. Não que ele seja o único, mas ofereceu mais do que qualquer um oferecerá. O que eu gostaria de lhe pedir, mãe, pois não desejo enviar nenhum mensageiro para dizer ao rei que aceito a filha dele e que a embrulhe como um pacote para enviá-la à minha corte, é que você vá até lá e dê-me a resposta ao rei. E depois disso, acompanhe a filha dele até minha corte. Ingrain estava prestes a concordar, mas então se lembrou de que fizera votos naquele lugar. Não pode enviar um de seus homens de confiança, Gawain ou Lancelot? Gawain é um depravado? Não tenho certeza de que o quero perto da minha noiva. Que seja Lancelot. O Merlin afirmou de modo sombrio. Ingrain, sinto que deveria ir. Ora, avô, os charmes de Lancelot são tamanhos que teme que minha noiva o ame em vez de mim? Taliesin suspirou. Ingrain disse rapidamente: Irei, se a abadesa deste lugar permitir que eu saia. A Madre Superiora, pensou ela, não poderia recusar que ela saísse para ir ao casamento do filho. E ela percebeu que depois de anos sendo rainha,
Não era fácil sentar-se quietamente atrás das paredes e esperar notícias dos grandes acontecimentos na Terra. Esse talvez fosse o destino de toda mulher, mas ela o evitaria o máximo possível.